trocar ideias, seja no âmbito do Instagram, seja depois do nosso curso de pós-graduação. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, né, Júnior? O curso que certamente vai ajudar você a ter um diferencial na sua carreira. Mas, então, para começar, eu queria tratar do meu tema das tutelas provisórias na execução, primeiro voltando um pouco, falando o que é uma tutela provisória. Bom, as tutelas provisórias no Código estão reguladas nos artigos 294 até 311. E elas podem ser divididas em tutelas de urgência, que estão nos artigos 300 a 304, ou de evidência, no artigo 311. Além disso, há outras classificações que consideram a tutela de urgência antecedente, 303 e 304, e a tutela de urgência incidental, artigo 294 e 295. E, além disso, também como um gênero, ou como um ramo da tutela provisória, temos as tutelas cautelares, presentes nos artigos 305 a 310. Alguém pode estar ouvindo e pensando, meu Deus, que confusão é essa? Rapidamente vamos pensar. O que significa tutela? Tutela significa proteção. E aqui, por óbvio, nós estamos falando de uma tutela jurisdicional. Tutela jurisdicional significa, portanto, uma proteção que eu busco do Poder Judiciário. E ela pode ser definitiva ou provisória. O meu recorte é para falar sobre tutelas provisórias, ou seja, tutelas não definitivas. Tutelas que, por exemplo, o caso mais comum, eu preciso ter porque o direito da parte, num caso concreto, está prestes a perecer. Vou dar um exemplo, infelizmente, muito corriqueiro no Brasil. Alguém vai ao judiciário pedindo uma internação porque não há uma vaga, um leito de hospital, porque não há um remédio. E, nesse caso, diante da urgência da medida, não dá para o juiz esperar a produção probatória inteira para depois proferir uma sentença com cognição exauriente. Ele deve, nesse caso, antecipar a sua análise para deferir a tutela de urgência, porque senão o direito da parte pode ser violado. Isso pode acontecer de forma bastante clara num processo de conhecimento, mas também pode acontecer num processo de execução. E é aí que entra o meu tema. Não há dúvida de que, como direito fundamental que é, a execução também deve ter uma tutela provisória. Porque senão, imagine, pessoal, eu, com muita bravura, defendendo o meu cliente, consigo uma tutela provisória cognitiva para determinar que a parte contrária faça ou deixe de fazer algo, ou entregue alguma coisa, ou pague determinada quantia. E aí a parte que agora tem que cumprir essa obrigação, não cumpre voluntariamente. Se nega a entregar a coisa, se nega a pagar a quantia. Percebam comigo, pareceria muito errado um ordenamento jurídico que dissesse é possível tutela provisória cognitiva, mas não desse o mesmo direito à tutela provisória na execução. É como se eu dissesse, tomo com uma mão e tiro com a outra. Vamos pegar um exemplo bem simples. O juiz defere tutela provisória para que a parte pague alimentos a uma criança. E ela se nega a pagar. Você vai dizer como advogada ou como advogado do seu cliente, vamos aguardar a sentença? Vamos aguardar a transitar julgado para depois executar? É óbvio que não. Então percebam que esse meu assunto não é tão difícil assim de compreender. Nós sabemos, de forma evidente, que a tutela executiva também integra o direito fundamental e, portanto, também deve ser, em relação a ela, admitida uma tutela provisória, porque senão a gente teria uma violação claríssima de acesso à justiça. Agora, eu quero deixar algumas questões um pouco mais complexas. Se nós já sabemos que é cabível a tutela provisória, a pergunta é, o que é uma execução provisória? E quando é que ela é cabível? São duas as situações. A primeira, quando eu tenho uma decisão que defere uma tutela provisória exequível. Por exemplo, artigo 297, 519, 294,
até 311, todos eles do CPC. Márcio, eu anotei os artigos, mas o que significa isso? O exemplo que eu acabei de mencionar. O juiz deferiu uma tutela provisória para pagar uma quantia, para entregar uma coisa, para não fazer algo, e a parte não cumpriu. Você, então, com base nos artigos 520 a 522 do seu CPC, vai manejar uma execução provisória. Você tem, portanto, um título executivo provisório e vai ter, a partir dele, a necessidade de se fazer o cumprimento de sentença provisória. Mas existe uma segunda opção, essa que, infelizmente, muitas pessoas se esquecem. Eu tenho a possibilidade também de fazer execuções provisórias, não de liminares, não de tutelas provisórias, mas de sentenças, de acórdãos, de decisões que são formadas com tutelas exaurientes, com cognição exauriente. Como assim? Vocês podem perguntar. Como é que eu vou executar provisoriamente uma sentença? Como é que eu vou executar provisoriamente um acórdão? Ora, a segunda possibilidade de execução provisória é aquela em que eu tenho um título executivo que ainda não transitou em julgado. Mas a base desse título não é uma tutela de urgência, não é uma tutela cautelar, é uma tutela apta, inclusive, a formar coisa julgada material, mas que, como foi interposto um recurso, a coisa julgada ainda não aconteceu. Dá um exemplo, Márcio, claro. Em homenagem ao caríssimo professor Fred G. e alguns colegas baianos que eu já vi aí pelo chat. Imagine que eu tenho um acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que, num processo em que eu propus lá na primeira instância, confirmou a sentença, por entender que o meu cliente tem direito a receber uma indenização, por exemplo, de 100 mil reais. A parte contrária propõe, ou melhor, interpõe, um recurso especial. O recurso especial, presente no artigo 105, inciso 3º da Constituição, e também regulado pelo CPC, não autoriza que haja formação da coisa julgada. Porém, ele permite que seja feita a execução provisória. Nesse sentido, eu vou ter aqui o que a doutrina chama de uma bifurcação de um procedimento. Eu vou ter o recurso especial lá no STJ tramitando e posso ter a execução provisória tramitando aqui na instância de origem. Então, enquanto o processo sobe a Brasília, eu já posso estar na primeira instância, na vara de origem, promovendo a execução provisória para ganhar tempo. E aí os colegas podem dizer, Márcio, mas por que isso é uma execução provisória? Se o acórdão é robusto, proferido após a sentença, porque ela ainda não é definitiva. Ela vai ser definitiva quando houver o trânsito em julgado. Então percebam que são duas as possibilidades. Tudo bem, Márcio, mas o que mais a gente pode falar sobre execução provisória ou tutela provisória na execução? Eu quero agora falar para vocês, meus caros e minhas caras, como é que eu faço para obter uma tutela provisória na execução? Para responder essa pergunta, ou se você estivesse fazendo essa pergunta para mim, eu iria te perguntar, você quer saber sobre o prisma do credor ou do devedor? Porque são situações diferentes, são procedimentos diferentes. Então vamos analisar, primeiramente, como é o procedimento para se obter uma tutela provisória na execução sob o prisma do credor, aquele que tem um título executivo. Se o título executivo dele for judicial, uma sentença, um acórdão, uma sentença arbitral, um acordo homologado em juízo, todos os títulos executivos judiciais estão no artigo 515 do CPC, eu vou precisar manejar um cumprimento de sentença. E nele, cumprimento de sentença, com base nos artigos 513 em diante, eu vou requerer a fixação, o deferimento, melhor dizendo, de uma tutela provisória na execução. Então, eu vou coligar os artigos 513 em diante com os artigos 294 a 311 que eu já tinha começado a contar lá no começo da minha exposição. Especialmente, fica a dica,
os artigos 297 e 299 do CPC. Agora, se esse credor tiver um título executivo extrajudicial, que no seu código estão lá no artigo 784, artigo esse, aliás, que foi alterado recentemente. Se você tem um CPC desatualizado aí, tome cuidado. Lá no 784 você vai achar que são títulos executivos extrajudiciais, por exemplo, um título de crédito, um cheque, uma nota promissória, um contrato, por exemplo. E aí, então, você tem um título dessa natureza, você vai entrar com um processo de execução. E lá na sua petição inicial, com base no artigo 799, inciso 3º, acumulado com 771, parágrafo único, você vai pedir uma tutela de urgência. Por exemplo, porque você tem indícios de que o executado está prestes a dilapidar o seu patrimônio. E você quer, portanto, que o juiz, ao receber a petição inicial executiva, já desde logo defira uma tutela para eventualmente evitar que esse prejuízo seja causado. Bom, mas e se eu for devedor? Se eu sou advogado devedor, como é que eu faço, então, para obter uma tutela provisória na execução? Mais uma vez, a pergunta tem a ver com o seu título executivo. Se você advoga para um devedor que tem contra si um título executivo extrajudicial, via de regra, você vai fazer uma ação de embargos à execução. No seu código, artigos 915 em diante. E o procedimento do efeito suspensivo ou da tutela provisória na execução está regulado no 919. Se, por outro lado, você tiver contra si, contra o seu cliente, um título executivo judicial, aí então você vai fazer uma impugnação ao cumprimento de sentença. E para obter uma tutela provisória nessa sua defesa, artigo 525, parágrafo 6º até o parágrafo 10 do seu Código de Processo Civil. Isso, portanto, dá para nós um norte. Agora, eu preciso saber quais são os requisitos para conseguir esse efeito suspensivo. E aí, então, eu estou caminhando um pouco mais para tentar responder para você sobre o meu grande tema, tutelas provisórias na execução. Se eu sou um devedor, ou se eu advogo para um devedor, como é que eu consigo suspender a execução da parte contrária? A gente acabou de ver que é possível. Já disse os instrumentos: impugnação ao cumprimento de sentença e embargo de execução, conforme o caso. Mas quais são os requisitos para isso? Bom, aí, nesse caso, eu preciso demonstrar 4 requisitos, pessoal. O primeiro deles é o requerimento. Significa dizer, não é possível a concessão de efeito suspensivo de ofício pelo juiz. Você tem que fazer o requerimento. E muitas vezes, o advogado ou advogada se esquece de fazer esse pedido. Faz a defesa correta, por vezes, mas se esquece de fazer o pedido de efeito suspensivo. Se não for feito, é óbvio que o juiz não vai deferir. Segundo requisito, eu tenho que demonstrar os requisitos da tutela provisória. Olha ela aí mais uma vez. Quais são eles? A probabilidade do direito, a chamada fumaça do bom direito, fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, o chamado periculo in mora, o perigo da demora, ou alguns também preferem, como lá no direito italiano, o periculo di infruttuosità, o perigo da infrutuosidade. Basicamente, para a gente entender, se o juiz não deferir essa suspensão agora, uma decisão futura vai ser infrutífera. Imagine, pessoal, numa execução, é feita a penhora da casa do executado, o local onde ele mora. E aí, então, você faz a defesa, demonstrando que ali há um bem de família, e faz um pedido de efeito suspensivo, por óbvio. E demonstra que, por lei, aquele imóvel é impenhorável, e vai fundamentar a sua tese aí, demonstrando, portanto, a fumaça do bom direito. E vai também dizer que é necessário que o juiz suspenda o leilão daquele imóvel que está marcado para dali a 15 dias. Porque se ele não fizer isso, se esse imóvel for levado a leilão, eu tenho inúmeros prejuízos que podem acontecer.
Imagine um terceiro arrematante que eventualmente vai tomar posse desse imóvel, um imóvel que claramente é impenhorável. Então eu tenho que demonstrar os dois requisitos. E eu preciso de um quarto requisito que é característico da execução, que é a garantia do juízo. Eu só consigo efeito suspensivo, seja via impugnação como de sentença, seja embargos do executado, se eu conseguir garantir o juízo. O que significa isso? Eu preciso de que haja uma penhora, eu preciso que haja uma caução, eu preciso que haja um depósito, eu preciso que haja algum bem que, garantindo essa execução, permita ao juiz suspendê-la para, posteriormente, analisar com mais vagar aquela defesa que foi apresentada. Maravilha, Márcio. Então, tudo bem. Eu consegui a tutela provisória. Só que agora, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: eu sou advogado da parte contrária. Eu sou advogado do exequente. E eu não quero que essa execução seja suspensa. Essa tese aí que ele está alegando de bem de família, isso aí é conversa para boi dormir. Isso não é verdade. Ele tem vários imóveis. O executado não está aqui realmente residindo nesse imóvel. Então eu quero discutir essa questão. Como eu faço? Bom, nessa hipótese, você tem duas oportunidades, ou duas opções, melhor dizendo. A primeira é, no bojo da defesa, seja ela qual for, impugnação ou, eventualmente, os embargos de execução, fazer a sua manifestação. Exercício pleno do contraditório, meus caros, minhas caras. Mas pode ser que o juiz já tenha se convencido e realmente diga, não, eu já tomei minha decisão e está suspensa a execução. Contra essa decisão do juiz que suspende a execução, cabe agravo de instrumento. Eu tenho previsão expressa no artigo 1015 do seu Código. Veja como a gente está conjugando, ao mesmo tempo, execução com recurso. Você, então, vai fazer um agravo de instrumento para demonstrar que ali não deveria ter sido concedida a tutela provisória, não deveria ter sido suspensa a execução. Só para aproveitar o embalo, como a gente costuma brincar aqui nas Minas Gerais, se eventualmente você era o executado e não conseguiu o efeito suspensivo, também cabe agravo de instrumento. O recurso aqui não muda, né? Tanto para quem tem o efeito suspensivo deferido, como para aquele que não tem deferido, cabem o mesmo recurso de agravo de instrumento, artigo 1015 do seu Código. E aí, passando para a parte final da minha exposição, porque eu estou ávido aqui para poder ouvir os professores que virão à frente, eu queria trabalhar um último ponto. Márcio, você antes tinha mencionado sobre execução provisória. E disse que a execução provisória é cabível, por exemplo, no caso em que o processo está lá no TJ da Bahia, indo para o STJ, e aí, então, você pode fazer lá na vara de origem a execução para tentar adiantar o processo. Verdade, isso é verdade. Mas existe um risco, pessoal. Qual é o risco? O risco é que, eventualmente, a parte contrária ganhe aquele recurso especial. Se a parte contrária ganhar o recurso especial, reformando o acordo do TJ da Bahia, significa que você não vai ter mais título executivo. E se você não tem título executivo, a sua execução vai cair por terra. E aí, então, é nessa hora que entra a sua técnica. É nessa hora que vai entrar o advogado e a advogada que vai precisar conhecer muito bem a lei, que vai precisar conhecer muito bem a jurisprudência, conhecer muito bem o processo, porque cada processo tem a sua própria história, para poder dizer ao seu cliente se vale ou não vale a pena promover a tutela provisória. Porque se você promove uma tutela provisória indevida, deve ser reparado todo e qualquer prejuízo que a execução tiver dado causa e que depois caiu por terra. Vou dar um exemplo só. Um caso que foi famoso aqui no estado. Uma associação de proteção à defesa do consumidor entrou com uma ação dizendo que determinado produto de uma grande empresa
tinha informações falsas na embalagem. Esse produto supostamente dizia lá, vou chutar, que não tinha glúten, só que na prática ele tinha, ou o contrário, sei lá. E aí, então, com base nessa alegação, e também algumas provas, por óbvio, o juiz deferiu a tutela provisória para mandar recolher todos os produtos dos mercados espalhados pelo Brasil afora. A associação exequente levou a cabo a decisão, executou provisoriamente a decisão e mandou recolher tudo. Durante um bom tempo, o produto ficou proibido de ser vendido no Brasil. Tempos depois, vem uma perícia e mostra que não havia erro na informação. O juiz, então, se retrata e julga por sentença o pedido improcedente. Transita em julgado o processo, sabe o que acontece? A empresa produtora daqueles bens, que realizou aqueles produtos, né, que vendia aqueles produtos, apresenta em juízo um balanço de quanto é que aquele produto rendia para ela por semana, por mês, por ano. E diz: eu não obtive esse lucro por conta de uma execução provisória indevida. Eu tenho direito a receber de volta tudo aquilo que eu tive de prejuízo. Perceba, pessoal, o tamanho do buraco que o exequente provisório se enfiou quando manejou uma execução provisória, talvez de forma assodada. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado, e é nesse sentido que entra a minha dica final. É para esses casos que, para além da técnica, para além do seu estudo, existe o Instituto da Caução, da Garantia, presente no inciso 4 do artigo 520 do CPC, que diz que o exequente provisório, para tentar reduzir os riscos, ele deve apresentar uma garantia em juízo, que vai ser fixada pelo juiz e arbitrada no próprio processo. Porque caso amanhã haja esse prejuízo que eu mencionei, a garantia vai servir para fazer com que os prejuízos sejam menores ou, eventualmente, até consumidos. O problema é que, às vezes, e essa é a minha dica final, você não tem condições financeiras de dar essa garantia. E aí, para poder fazer um gancho com o que eu mencionei no início da minha exposição, o FPPC, no seu enunciado 697, quem quiser conhecer o FPPC, coloca aí www.ufppc.com.br. O seu enunciado 697 vai te dar uma dica. Que ele diz que a caução, essa que eu estou mencionando, do inciso 4º do 520, pode ser prestada por um terceiro. Ou seja, não precisa ser o próprio exequente que vai prestar a garantia. Pode ser um fiador, pode ser um banco, pode ser qualquer terceiro que vai, como garante, fazer com que a execução seja provisória, seja levada a cabo. Vejam como a gente está aqui trabalhando com vários institutos, várias técnicas, para permitir que você, advogado, tenha mais efetividade no seu processo, seja como exequente, seja como executado. Bom, acho que eu estou aqui dentro do meu tempo. Queria agradecer mais uma vez a paciência de vocês, queria agradecer a possibilidade de trocar ideias com vocês aqui. Eu estou à disposição pelo @professor Márcio Faria. Marquem aí no Instagram, mandem mensagens. Pode ter certeza de que a sua dúvida pode ser muito importante para os meus casos, para as minhas aulas e vice-versa. Obrigado de verdade. A palavra é sua, Júnior. Forte abraço para todos.